Oi, meu nome é Henrique Moraes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o meu nono jejum longo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2026, domingo, faz 24 graus em Belo Horizonte, temperatura agradável. Eu acabei de malhar, eu fiz 4 super séries. Eu ainda não voltei a fazer aeróbico, já deveria ter voltado, mas não voltei ainda. Estou formado em educação física, então eu sei a importância do exercício aeróbico. Só que eu acho meio chato, eu acho mais legal a musculação. Então, por enquanto, eu tô fazendo o que eu gosto mais. Eu fui, o nutrólogo já passou um monte de, eu não sei se é remédio ou se é suplemento ou se tem os dois. Mais pra frente eu vou mostrar tudo pra vocês, que vai curar o meu fígado, né, que tá com muita gordura, tá no nível 2, onde o 3 é o máximo e o ideal é zero. E aí eu vou mostrar para vocês o que ele passou. Eu acho que não deve ser só para isso, não. Deve algumas vitaminas que eles analisam que está baixo, ele vai repor também. Aí agora são por volta de 10h53, se eu não me engano, da manhã. Como eu acabei de malhar, eu vou sair daqui de casa para almoçar, que hoje não tem almoço aqui em casa. Eu até ia num rodízio de japonês que eu gosto bastante. Só que lá abre meio-dia, eu quero almoçar mais cedo, eu não quero esperar até meio-dia não. Então é bom que eu economizo um dinheiro, normalmente o rodízio é um pouco mais caro, né? Economizo um dinheiro, vou num japonês aqui perto de casa, não é tão bom quanto ele, mas mais pra frente eu vou lá e mostro pra vocês. Então é isso, eu vou almoçar lá, eu vou filmar o prato rapidamente, sem falar nada. Quando eu chegar aqui eu comento com vocês e volto pro vídeo. Até daqui a pouco. Agora são meio-dia e 8, como eu mostrei para vocês o meu prato de comida japonesa, né, que eu fiz a última refeição. Tinha 424 gramas, deu pouco menos de R$ 60. O quilo lá é 139 final de semana, 119 dia de semana. No rodízio eu gastaria mais que isso, porque é 145 final de semana e 105 dia de semana. E tem os 10%, né? Que lá é aquilo, não cobra. No rodízio não é obrigatório, mas normalmente a gente dá, né? Se a gente é bem atendido, o certo é dar os 10%. Hoje, quando eu acordei, eu estava com 90,9 kg, então esse vai ser o peso de referência, né? Que vai ser o que eu acordar no dia seguinte da refeição. Se a refeição for feita muito tarde, se for feita muito cedo, é o peso que eu acordei no dia da refeição, né? Eu Eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje tem Manchester City e Liverpool. No pré-jogo eu vou dar uma comentada aqui sobre as escalações, depois eu comento o jogo. Enquanto eu estiver vendo o jogo, eu vou ficar ouvindo os meus vídeos anteriores para ver se o que eu posso acrescentar, o que eu acho que eu posso melhorar. E eu vou mostrar para vocês os suplementos que o nutrólogo passou, para você ver o tanto de coisa que tem. Eu acho que é só suplemento, não tem remédio não, mas pode ser que tenha. E ele falou que não tem nenhum efeito colateral não. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho. Como vocês veem, tem muita coisa, né? É isso tudo aqui da frente. Então, tem dois que eu tomo em jejum, se eu não me engano, esses dois. Café da manhã, tomo esses quatro aqui. Meio da manhã, final da manhã. Aí esses dois ele não deu não, mas eu tinha aqui em casa e tava falta e tem que melhorar minha B12 e ômega 3, almoço, de tarde e de noite. Então é isso, se Deus quiser, daqui a pouco tempo minha gordura no fígado vai estar zero, que é o normal. Até daqui a pouco. Agora são 2h50, eu acabei de dar uma cochilada. Eu não falei, mas essa noite eu dormi muito pouco. Então não estou 100% bem disposto não, mas estou bem disposto, mas não 100%. Ontem eu saí, fui encontrar uma amiga minha que é cantora, o nome dela é Tata Coelho. Tava ela, duas amigas dela também. E depois a gente saiu para dar um rolê também, elas estavam bebendo e eu só na cerveja sem álcool, na disciplina. Aí quando eu cheguei em casa eu demorei a dormir ainda. Eu acho que eu devo ter conseguido dormir, era mais de 3 horas da manhã. Eu acordei por volta de 8h30, então. Mas mesmo assim eu consegui malhar as 4 séries quando eu acordei. Tá sendo um dia bom.
Eu dei uma descansada agora, eu cronometrei, foi 1h30. Antes eu cheguei a ver um vídeo do canal Elementar, que ele fala do Brasil, as coisas boas que a gente tem, que o Brasil tem muitos defeitos, mas tem muitas qualidades também, ele faz boas análises. E agora eu vou ver o final do jogo Manchester City e Liverpool. Cheguei a ver a escalação, os dois estão com o time titular, dois bons times. E o primeiro tempo acabou 0-0, aí já iniciou o segundo tempo, eu vou ver o final aí eu volto comentando o que eu achei com vocês. Um abraço. Agora são 3h44 da tarde, temperatura agradável, 26 graus, sensação térmica de 28 graus, em Belo Horizonte chove. Em Belo Horizonte, uma cidade que chove bastante. Eu acabei de ver Liverpool e Manchester City, né? Quando eu liguei a TV, coloquei na ESPN, o Liverpool fez o primeiro gol, foi um golaço de Szoboszlai de falta. De longe, ele consegue botar muita força e curva na bola, então foi um golaço, com certeza vai estar entre os gols mais bonitos do campeonato inglês. Só que aí o Manchester City começa a jogar melhor e vira. O Haaland ele dá um passe de cabeça pro gol do Bernardo Silva, que empata o jogo. E o segundo gol é de pênalti do Haaland. Aí tem o Manchester City chega a fazer o terceiro gol com o Cherki, só que antes do gol, né, o Haaland estava próximo de chegar e chutar para fazer o gol, o Szoboszlai fez uma falta nele. Aí quando o Szoboszlai estava próximo de tirar, o Haaland fez falta nele. Aí saiu, tirou a vantagem, o Szoboszlai foi expulso e foi falta para o Manchester City, né? Aí acabou que ficou 2-1 mesmo para o Manchester City. Eu acho o time do Manchester City muito forte, eles têm muito potencial de crescimento. O ataque deles é muito forte. Eu gostei muito desse meio, o Cherki e o Haaland são grandes jogadores. Você tem o Marmouche, o Doku, o Savinho, eles têm muitas opções, né? O Phil Foden. Eles têm um ataque muito forte, uma defesa sólida, contrataram o Donnarumma, que é um baita goleiro. Eu ainda acho que o Manchester City ele vai brigar com o Arsenal ainda. O Arsenal tem uma vantagem boa, né? O time inglês que joga o melhor futebol. Eu acho eles superestimados, eu não acho que eles jogam o melhor futebol do mundo. O Guardiola chegou a falar que eles jogam o melhor futebol do mundo, o Arsenal. Pra mim, quem joga é o Bayern. E o Arsenal ganhou do Bayern, né? Mas enfim, foi um jogo. Mas o Bayern, pra mim, hoje é o melhor time do mundo. E é isso, agora eu vou, por enquanto, meu segundo canal está no plano das ideias, eu vou tentar colocar em prática, iniciar ele. Por enquanto eu não vou falar sobre o que é o canal não, quando eu ver que está consolidado, que vai existir mesmo, aí eu falo com vocês. 6 horas tem jogo do Cruzeiro, né? Cruzeiro e América, aí eu volto aqui antes do jogo do Cruzeiro para falar do pré-jogo, né? Que se o Tite não tivesse se o Tite tivesse sido demitido, eu iria pro Mineirão. Como ele não foi, eu não vou lá passar raiva, não. Mas enfim, até o pré-jogo do Cruzeiro. Um abraço. Agora são 5h32. Agora daqui a pouco vai ter o jogo do Cruzeiro, né? Começa às 6 horas contra o América. Faz 21 graus em Belo Horizonte. Sensação térmica de 21 graus. Graças a Deus eu não fui nesse jogo. Eu ia passar raiva 2 vezes. Porque chuva forte é bem ruim você ver, principalmente até chegar ao estádio e tal, é um estressinho. E o time do Cruzeiro, né, que com certeza não vai jogar bem esse jogo. O futebol que o Tite mostrou, péssimo. Para mim já era para ter sido demitido há muito tempo. O Cruzeiro vai com os titulares, está com o, se eu não me engano, é Cássio, Fagner, João Marcelo, Fabrício Bruno, Kaique, Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Tem que ganhar, né? A obrigação é ganhar, mas eu não estou muito confiante, não. Eu não apostaria meu dinheiro no Cruzeiro, não. Apesar de eu ser contra a casa de aposta, nem quando eu acho que ganha eu aposto. Mas enfim, o Cruzeiro tá fraco, eu acho que o Tite está fazendo hora extra. O ideal era o Jardim voltar, se não conseguir o Jardim, tenta contratar um treinador que tenha a filosofia próxima do Jardim, né? Que tenha um estilo de jogo parecido. Eu não sei sugerir o nome, não, que isso aí é trabalho da diretoria do Cruzeiro. Pesquisar um bom nome, eles podem mapear o mercado aí nacional e internacional. Aí vamos ver o jogo, né? Depois que acabar o jogo eu volto aqui para chorar. Mais uma derrota do Cruzeiro. Um abraço.
Agora são 8h21 da noite, faz 19 graus em Belo Horizonte. O Cruzeiro surpreendentemente jogou bem. Ele conseguiu abrir o placar logo no início do jogo. O Gerson sofreu um pênalti, o Caio Jorge fez o gol. Aí ele dominou o jogo, estava com o placar à frente, né? Fez 2-0. O primeiro tempo foi muito bom. E no segundo tempo ele controlou o jogo. O América não teve muita chance, não. Então foi um bom jogo. É o segundo bom jogo do Tite em 9 jogos que ele já fez. Então tem que melhorar muito ainda. Mas vamos ver, né? Quem sabe a partir desse jogo o time dá uma engrenada. Agora eu devo ver um pouco de YouTube, ver o que os comentaristas estão falando e depois eu vou dormir. Eu não devo voltar hoje mais não. Então, boa noite, bons sonhos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Agora são 3h40 do dia 9 de fevereiro de 2026. Deve ter uns 40 minutos que eu acordei, já brinquei com as gatinhas e tal. Eu ontem devo ter dormido pouco depois de 9 horas, então eu dormi pouco menos de 6 horas. Eu ainda tô com um pouco de sono, né? Faz 19 graus, esse horário é bom para dar uma dormida. Mas eu já esquentei o café e eu vou ler um pouco. Aí hoje eu tenho terapia, né? Antes eu volto aqui, né? Devo voltar pelo menos umas 2, 3 vezes. Falar o que eu vou fazer durante o dia, né? E é isso. Eu vou ler, tomar meu café, já esquentei a água. E depois que eu terminar de ler, eu volto aqui. Até daqui a pouco. Bom dia a todos. Agora são 5h30 da manhã. Eu li até a página 114 do livro Oração no Islã, que o Sheik me emprestou. São 134 páginas, então eu acredito que amanhã ou no máximo quarta-feira eu termino. Ele falou que se eu quisesse eu poderia ficar com o que ele me deu, o xerox que ele emprestou, mas eu não vou não. Eu vou terminar de ler, eu devolvo para ele e vou ficar com o que meu pai me deu de presente, né? Ele é um pouco menor, ele deve ser mais resumido, né? Esse aí é mais amplo. Se o Sheik me falou para ler porque ele deve ter coisa a mais. Aí depois que acabar de ler esse eu vou ler o que meu pai me deu. Se eu achar que tem alguma coisa a acrescentar, eu acrescento. Eu tirei foto das coisas que eu achei mais importantes. Aí 5h44 tá marcado nascer do sol. Eu vou tomar o máximo de água possível até esse período. Eu já tomei água com sal, que ajuda na absorção de água, né? E vou tentar fazer o jejum muçulmano, que é sem água, zero água. Aí eu vou fazer até o pôr do sol. Essa é a ideia, né? Talvez eu tome um pouquinho de água para tomar os suplementos que o nutrólogo passou, que são 3 cápsulas, né? Eu não costumo tomar seco, mas bem pouquinho. Aí vamos lá, né? Vamos ver se eu conseguir, é porque eu já tô apto. Hoje vai ser um dia que eu não vou ter que andar tanto, né? Isso facilita. Dia que tem que andar mais, eu acredito que eu ainda não consiga fazer o jejum de água, incluindo não tomar água, né? Só que eu acho que hoje eu vou conseguir sim, vamos ver. Aí eu informo no vídeo aqui, como eu já falei, hoje eu tenho terapia. Antes de ir eu vou gravar um vídeo. E agora eu acho que eu vou continuar o vídeo 1 do meu próximo canal. Eu ainda não vou falar o assunto não, porque não está garantido. Eu acho que no próximo jejum longo, que vai começar na quarta-feira de cinza, que coincidentemente é no dia que começa o Ramadã, eu já vou ter certeza se eu vou ou não ter esse canal. Aí eu falo o assunto e tal. Aí aos poucos eu vou contando para vocês. Até daqui a pouco. Agora são 11h41. Eu passei a manhã fazendo o vídeo, né, que eu vou postar no outro canal. Eu tinha feito 1/3 dele ontem. Hoje eu cronometrei, eu demorei 4 horas para fazer 2/3 dele. Então, se na média eu demorar 6 horas para cada vídeo que eu fizer, o vídeo ficou em 13 minutos. Aí são 51 vídeos. Se eu fizer um vídeo por dia, eu separo 51 dias para que tem que estar pronto no meio de junho. Aí se eu organizar certinho, dá eu tratando como um trabalho, que vai ser.
Dá pra fazer sim. Aí vamos ver. Agora eu vou pra minha terapia, né? Aí lá, se a pessoa lá que eu falei quiser falar, eu vou levar o microfone para ela falar sobre o espaço. Aí se ela não quiser falar hoje, muito provavelmente não vai falar mais não. Então, aí vai ficar um mistério sobre o que é lá, como é lá. Só Deus sabe. Aí agora eu vou lá. Depois eu volto e falo como que foi meu dia. Até daqui a pouco. Agora são 18h40. Eu acabei de voltar do lugar que eu faço terapia, né? A moça que trabalha lá não quis falar, não, provavelmente ela não vai aparecer no canal. Ela não vai ter essa honra. E vai ficar um mistério o que é lá. É um espaço terapêutico. Eu vou toda segunda-feira, né? Aí eu volto, a distância de lá até meu ponto de ônibus é um pouco maior do que a distância até o Pátio Savassi. Então se o Pátio Savassi é 1,5 km, deve dar uns 1,700 km, 700 metros. Eu fui a pé, né? Eu cheguei aqui em casa agora às 18h40, que comecei a gravar esse vídeo, né? Eu já tinha chegado há um pouco tempo atrás. O último momento que eu bebi a água, eu tinha olhado o relógio, era 5h47. Então eu fiquei aproximadamente 13 horas sem água. E sentindo bem, tô parecido com o que eu tô normalmente em jejum, não fez muita diferença não. Aí daqui a pouco eu vou tomar água, né? É água com gás e limão espremido que eu gosto de tomar. E eu acho que eu vou aproveitar para terminar de ler o livro que o Sheik me emprestou. Eu tô com a concentração boa, não vai passar nada de bom hoje na TV. Então eu devo terminar de ler o livro. Aí provavelmente quando eu acabar, eu devo ir um pouco de YouTube, mas eu volto mais uma vez aqui à noite para finalizar como que foi meu dia. Então até daqui a pouco. Agora são 21h22 do dia 9 de fevereiro de 2026, segunda-feira, faz 18 graus em Belo Horizonte. Acabou que eu não li não, eu li a TV, vi um pouco de YouTube, depois vi que na Netflix está tendo uma série nova do Bill Gates, que é o futuro do Bill Gates. E eu vi 2 episódios da série. Eu vi o primeiro episódio, ele fala da inteligência artificial, o caminho que ela está tomando, o que ela pode fazer para ajudar a humanidade, vai substituir empregos, mas também vai criar novos empregos, facilidades e tal. E o segundo episódio, ele fala muito sobre a questão da fake news, o tanto que isso afeta, quantas pessoas acreditam nisso, quanto o Bill Gates sofreu com isso. Não que ele tenha sofrido, né, mas não sei se ele se importa muito, mas inventam muita fake news sobre ele e muitas pessoas acreditam. E não é legal, né, não costuma ser coisa boa. Aí a filha dele fala bastante também, eles conversam, a Lady Gaga fala bastante. Eu achei legal. São 5 episódios, eu vi 2 agora. Mas a anterior dele, que é o Código Bill Gates, eu achei mais legal ainda. O Bill Gates, a história dele é bem legal, ele criou a Microsoft, né? Ele ficou muito rico, muito cedo. Aí quando a empresa estava estruturada, já tinha gente para trabalhar, todos os cargos, ele colocou a cabeça dele voltada só para filantropia. Então, tipo, ele doa bilhões e bilhões de dólares todo ano para causas que vão ajudar a humanidade. E ele já ajudou muita gente. E ele é uma pessoa que eu admiro muito. E agora foi isso. Eu já falei que foi meu dia já. Eu devo dormir daqui a pouco e amanhã, na hora que eu acordar, eu volto a conversar com vocês. Boa noite, bons sonhos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia. Agora são 5h25 do dia 10 de fevereiro de 2026.
Faz 18 graus em Belo Horizonte. Hoje é terça-feira. Eu tenho o endocrinologista marcado, se eu não me engano, 14h. E eu vou lá, né? Aí depois da consulta eu volto para conversar com vocês e falo o que ele falou. O endocrinologista foi a pessoa que foi contra o jejum, que soltou os melhores argumentos, o único que soltou bons argumentos. E os exames que podem piorar ele fez, né? Então vamos ver como é que tá. Que eu sei que piorou foi só o ácido úrico por conta do jejum. O resto dos meus exames ou melhoraram ou continuam bons. Ou continuam ruins se já estavam ruins. Aí eu vou mostrar para vocês, né, o que o endocrinologista comentou, recomendou. Eu vou falar para ele as vitaminas que o nutrólogo indicou, né, para ele não indicar a mesma coisa. E agora eu vou ler. Falta 20 páginas para eu terminar de ler o livro que o Sheik me emprestou. Aí vamos ver se eu termino hoje. Se terminar bem, se eu não terminar, eu termino amanhã. Então, daqui a pouco eu volto a conversar com os senhores. Agora são 7h46, faz 19 graus em Belo Horizonte. Eu acordei, né? Gravei lá e eu fiz café. Enquanto eu tava fazendo café, eu ficava ouvindo música que eu gosto. Eu gosto de ouvir aqueles clipes que coloca filme ou série atrás, tá ligado? Aí eu vi umas músicas, aí atrás tava o Thomas Shelby, Peaky Blinders, legal pra caramba. Aí eu tomei 2 xícaras de café, comecei a ler o livro Oração no Islã. Faltava 20 páginas para eu terminar, eu terminei rápido. Eu acho que deu 1h19 que eu li essas 20 páginas, contando as vezes que eu levantei, tomei café, tomei água, fui no banheiro e tal. E eu acredito que quando você faz o jejum, pelo menos nesse momento que eu estou agora, entre 24 e 72 horas após a última refeição, você está com uma concentração bem acima do normal, que eles chamam de hiperfoco, né? Então eu vou aproveitar esse momento para ler mais. Eu acabei de ler o livro que o Sheik me emprestou, agora eu vou começar a ler o livro que meu pai me deu, comparar, né? O assunto do livro é o mesmo. Aí eu vou ler até eu cansar. Quando eu cansar, eu volto aqui. Até. Agora são 9h26, faz 21 graus em Belo Horizonte. Como eu falei com vocês, eu li esse livro aqui, né? Eu consegui ler ele todo, que eles são 143 páginas, mas as letras são muito grandes, né? Grande parte em árabe. Então dá para ler todo dia. Acho que de reza deve dar umas meia hora. Eu cronometrei, deu 1h03 que eu li ele todo. Aí talvez no Ramadã todo dia eu leia ele para fazer a reza da maneira correta, né? Vamos ver. Nos horários corretos também. São 5 rezas ao dia, obrigatórias, e 2 opcionais. Aí agora eu vou ver um pouco de YouTube, ver o que eu gosto, aí depois ou eu vou gravar meu segundo vídeo pro outro canal, pro segundo canal, ou eu vou ver aquela série do Bill Gates no futuro, ou sobre o futuro, um trem assim, que eu vi os 2 primeiros episódios, faltam 3. Aí eu vou fazer isso agora, eu devo voltar antes de ir pro médico endocrinologista, né? Eu vou lá às 2h. Hoje eu parei de consumir líquidos às 9h20 da manhã. Ontem eu parei mais cedo, só que na hora do almoço eu tomei um golinho de água só para tomar as 3 cápsulas de suplemento do horário do almoço. Agora eu já tomei as 3 cápsulas antes dessas 9h20, né? Então, 0 água até umas 7 horas da noite. Quando tiver noite, aí 10 horas. Acho que vai ser tranquilo, ontem eu fiquei mais que isso, né? Aí eu devo ir para o endocrinologista no moto de aplicativo. Como não tem nenhum ponto de ônibus perto, aí eu vou ter que fazer uma caminhada até o ponto de ônibus, que é longa, aí eu falei do outro vídeo, não sei certinho. E talvez eu pare, se tiver algum shopping perto, ir no cinema, ver mais algum filme e tal, para entreter mais o canal, né? Mas é isso, até daqui a pouco. Agora são exatamente 1h da tarde, faz 24 graus em Belo Horizonte.
Depois que eu gravei o último trecho do vídeo, né, eu passei a manhã ouvindo música, vendo vídeo no YouTube. Eu tenho meu canal no TikTok que eu falo sobre futebol, que é o WNUFC. Aí eu tinha um monte de vídeo lá separado, aí eu já coloquei programado para postar até o dia 12 do mês que vem. Aí só falta um vídeo para eu postar nesse canal, eu devo postar amanhã ou depois de amanhã, porque já tinha dado o limite, né, do mês. Aí eu vou parar de postar coisa nos meus canais do TikTok, que minha cabeça vai só pro YouTube, pelo menos até agosto. Vou estar com a cabeça só no YouTube. O foco número 1 vai ser o meu segundo canal, que muito provavelmente vai estrear no dia 20 de abril. E o foco número 2 é esse canal, que eu estou acompanhando, e eu acredito que em agosto eu já esteja com menos de 80 quilos. Aí daqui a pouco eu vou no endocrinologista, né? Tá marcado para 2 da tarde. Então é isso. Quando eu voltar do endocrinologista, eu comunico para vocês tudo que ele falou. Um grande abraço e até daqui a pouco. Cada predador de Zootopia pra continuar assim. É a sua palavra contra a sua. Armamos pra você, meu bem. Bom. Uma dupla improvável, Judy Hopps, a primeira policial coelha da cidade, e Nicholas Wilde, uma pequena raposa das ruas, revelaram hoje uma conspiração da prefeita Bellwether usando uma caneta gravadora em forma de cenoura. Vou farmar pra vocês dois. Posteriormente, o Wild também se juntou ao DPZ, onde formam a primeira dupla de coelha e raposa da história de Zootopia. O novo prefeito, o ex-ator Brito Cavalgante, elogiou os dois enquanto iniciava a comemoração do 100º aniversário da invenção das paredes climáticas de Zootopia, que permitem que todos os meios ambientes e todos os animais coexistam na mesma cidade. Este é o nosso Zootenário. E se uma humilde coelhinha caipira e uma raposa com focinho quase criminoso podem ignorar suas gigantescas diferenças e colocar um fim nos estereótipos conhecidos por todos, então talvez todos nós possamos abraçar nossas diferenças e melhorar juntos como ferradura e casco. Vamos resolver um caso novo, fazendo o mundo um lugar melhor e seus maiores parceiros da história. Não somos tão diferentes. Agora são 7h50 da noite.